Conhecida também como Suindara, a rasga-mortalha é uma coruja que possui fama de agourenta. Muitos acreditam que o som emitido por ela é um prenúncio de morte. Essa crença é muito forte em muitas regiões do Brasil e muitos a temem. Quando ela surge, emitindo seu som característico, não há quem fique tranquilo. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Nas regiões norte e nordeste do Brasil, acredita-se que se uma coruja branca aparecer, geralmente à noite, e se essa ave passar por cima de alguma casa soltando um ruído semelhante a um pano sendo rasgado, é sinal de que algum morador por ali está perto de morrer. Essa ave ficou popularmente conhecida como rasga-mortalha, pois mortalha é um pano ou veste que se envolve o corpo de um falecido. Essa crendice teve início a partir de uma antiga lenda. Conta-se que tudo começou com uma jovem de 35 anos de idade, um pouco gorda e de pele muito branca. A jovem em questão se chamava Suindara, trabalhava como carpideira, que eram mulheres com mais de 30 anos que eram pagas para chorarem em velórios ou cemitérios. Ela era filha de um temido feiticeiro chamado Eliel. A jovem Suindara era muito inteligente e respeitada na sua comunidade. Todos a conheciam como Coruja Branca. Suindara levava uma vida normal, exceto pelo fato de ser carpideira. Os problemas da jovem iniciaram quando ela começou a namorar às escondidas com um rapaz chamado Ricardo, que era filho de uma condessa chamada Ruth. A condessa era conhecida por sua rigidez e era muito preconceituosa. Se o romance de Suindara e Ricardo fosse descoberto, jamais seria aceito pela condessa. Mas Ruth acabou descobrindo tudo e arquitetou um plano malévolo para acabar com o relacionamento dos dois. A condessa mandou que sua empregada Margarida entregasse um bilhete para a carpideira, dizendo que contrataria os seus serviços. E para isso, seria necessário que as duas se encontrassem atrás de uma cripta azul, que ficava no local mais afastado e escuro do cemitério. Assim que Suindara chegou ao local combinado, foi assassinada por um empregado de Ruth. Todos lamentaram muito quando ficaram sabendo da morte da jovem. A enterraram em um luxuoso mausoléu e, para homenageá-la, esculpiram uma enorme coruja branca no meio da sua cripta. Eliel utilizou as cartas de tarô e acabou descobrindo que a verdadeira assassina de sua filha era a condessa da aldeia. Foi aí que ele resolveu executar um poderoso ritual para se vingar da assassina. Eliel foi até o túmulo de sua filha e executou sua magia. O espírito da moça penetrou na enorme estátua de coruja branca e fez com que ela criasse vida própria. A coruja saiu voando pela aldeia e foi até a sacada da janela do castelo onde dormia Ruth. Começou a piar um canto estranho, semelhante ao som de roupa de seda sendo rasgada. Durante toda a noite, a aldeia ouvia assustada o som aterrorizante da ave. No dia seguinte, a condessa amanheceu morta e suas roupas de seda foram encontradas rasgadas, como se alguém as tivesse cortado. A partir desse evento, a coruja começou a soltar seus piados aterrorizantes sempre que alguém estava perto de morrer na aldeia. Até hoje, as pessoas ainda temem quando a rasga-mortalha sobrevoa suas casas, soltando gritos, pois bom sinal não é.
Existe até um contrafeitiço para a maldição da coruja. São palavras que se diz para afastar o agouro do animal. Aqui não tem tesoura nem pano, não tem ninguém morando aqui. Mas em alguns lugares, acredita-se que ao ouvir o som da coruja ou avistá-la, deve-se gritar bem alto a frase "Viva os noivos!", que seria o prenúncio de vida, alegria, festa, coisas boas, e isso afugentaria o mau agouro. Bem, agora contaremos 2 relatos de inscritos do canal que envolvem a lenda da rasga-mortalha. Relato 1. Meu nome é Júlia. Esse fato aconteceu 5 meses atrás. Certa vez, estava eu em mais uma das muitas noites insones que costumo enfrentar. Mas dessa vez, uma imensa fadiga me percorria o corpo. Levantei-me e comecei a mexer no celular. Eram 11h59 da noite quando olhei para o relógio no canto superior direito do celular. Fiquei esperando o dia virar e às 0h ouvi o som estridente, exótico e característico da ave, que tanto nos traz um mau presságio. Senti um aperto no peito e comecei a suar, mas continuei mexendo no celular. Até que 1h da madrugada, me levantei e mais uma vez ouvi seu grasnado, dessa vez repetido 3 vezes nas redondezas da rua. Bebi um copo com água, mas não parava de suar. Foi quando olhei para o canto da cozinha e me deparei com uma silhueta negra e extremamente abstrata, como que uma fumaça. A sensação que me invadiu foi horrenda. Senti meu coração apertar, uma tristeza imensa, uma dor na presença daquela criatura. E a coruja sobrevoava minha casa a grasnar. Contudo, eu sabia, não sei como, mas eu sabia que aquele presságio não seria para mim, mas talvez para alguém próximo, da família talvez, quem sabe. E comecei a rezar para que aquela sombra maléfica se afastasse de mim. Fechei os olhos e pedi proteção. Quando abri, a sombra havia sumido e os grasnados cessaram. Fui para o quarto ainda atordoada e com uma sensação ruim. Não dormi bem. Meia hora depois de ter me deitado, ouvi seu grasnado longo, estridente e forte, não muito longe de casa, e não tardei a dormir. Acordei às 7h da manhã, sentindo meu corpo doer, cansada, como se algo tivesse arrancado de mim bastante da minha vitalidade. Mal sentei para tomar o café da manhã e vi uma correria na porta de casa, tão logo chegada a notícia de que um grande amigo da nossa família havia se suicidado por volta de 1h30 para 2h da madrugada. Naquele instante, eu soube que o presságio da coruja gourenta não se tratava apenas de uma lenda, mas de um aviso, e que talvez essa coruja seja mais que somente um animal que por coincidência se apresenta em lugares que antecedem momentos fúnebres. Mas quem sabe, seja ela a companheira fiel daqueles que vêm guiar o caminho das almas recém-desencarnadas, anunciando a sua chegada. Relato 2. Podem me chamar de Lilo. Antes do irmão do meu pai morrer, eu não sabia o que era rasga-mortalha. Eu nunca tinha ouvido falar dela. E minha mãe nunca havia comentado a respeito. Só que um dia, eu estava assistindo novela com ela e ela simplesmente levantou as mãos para o alto e falou: "Viva os noivos!" E o meu pai, que estava no quintal, disse a mesma coisa e ele falou bem alto mesmo. Eu me assustei e perguntei o porquê daquilo, porque do nada ela foi e gritou: "Viva os noivos!" Então ela me disse que existe um pássaro que é chamado de rasga-mortalha e que quando ele passa, a pessoa escuta um barulho semelhante a um tecido sendo rasgado. Geralmente é um presságio de morte. Ela falou que deve-se gritar "Viva os noivos!" para saberem que naquela casa está um espírito festivo,
pois onde tem noivo, tem casamento, tem festa, tem sentimentos bons. Então você grita viva os noivos para saberem que em sua casa tem felicidade. E assim cortar o mau agouro. Eu perguntei para ela se isso era realmente verdade. Ela me disse que ainda neste ano de 2020, durante a quaresma, ela estava no centro da cidade com meu pai, pois eles haviam ido para um médico, e ela escutou a rasga-mortalha. Automaticamente os dois gritaram viva os noivos. 3 dias depois, um colega nosso faleceu. Ele morava perto de nossa casa. Até aí tudo bem. Eu já fiquei nervosa com esse assunto, porque eu tenho medo dessas coisas. Na mesma semana, eu escutei a rasga-mortalha. Eu nunca tinha escutado um barulho daquele jeito, e passou bem perto de mim. Eu não sei como, mas quando o pássaro passou por mim e eu escutei o barulho, eu já sabia o que era. Então eu gritei bem alto, viva os noivos! A mamãe e o papai também escutaram, e gritaram bem alto também. Depois, escutei novamente o barulho do pássaro e gritei novamente viva os noivos. Minha mãe perguntou se eu tinha escutado de novo o grito, e eu falei que tinha. Depois disso, passou um pouco de tempo e nós descobrimos que um irmão do papai estava doente. Do nada, ele começou a sentir dor. Os familiares de meu pai não gostam muito de ir a médicos, mas ele foi ao hospital na sexta-feira e os médicos disseram que ele não tinha nada, que era só uma dor abdominal normal. Ele voltou para casa e conversou depois com uma sobrinha que é nutricionista. Ela lhe disse que era para ele tomar a medicação e na segunda-feira retornar ao hospital que ela estaria de plantão e que ela mesma marcaria uma consulta para outro médico avaliá-lo no hospital em que ela trabalhava. Quando ele foi para o hospital na segunda-feira, o médico descobriu que ele estava com apendicite e teve que fazer a cirurgia com urgência. Nem voltou mais para casa, foi direto para o centro cirúrgico. A cirurgia terminou à tarde. Ele ficou bem, conversou com todo mundo à noite. Na terça-feira de manhã, ele piorou. Foi para a UTI. Na terça-feira à tarde, ele deu uma estabilizada. Na terça à noite, ele piorou. E na quarta-feira de manhã, ele morreu. Boa noite. Bom, seria somente coincidência ou essa lenda é realmente verdadeira? A rasga-mortalha seria mesmo um prenúncio de morte? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E nosso agradecimento especial ao inscrito Luquinha, que sugeriu que falássemos sobre esta lenda.